Olá! E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sessão de leitura bíblica. E os textos dessa semana são os livros de Eclesiastes e Cantares, ou Cântico dos Cânticos. São dois livros muito legais que vale a pena a gente ler e prestar atenção em algumas coisas. Então, o meu objetivo aqui nesse vídeo é compartilhar com vocês algumas curiosidades, alguns pontos históricos, alguns pontos de atenção, para que durante a sua leitura você leia com essa visão, quem sabe reflita sobre alguns pontos que a gente vai conversar nesse vídeo aqui. Muito bem, então, esses dois livros, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, os dois livros, a autoria deles é atribuída a Salomão. Apesar de que existem alguns estudiosos que falam que não foi Salomão que escreveu por causa do uso de algumas palavras diferentes, aí de outras culturas, alguma coisa assim, outros estudiosos atribuem, a maioria na verdade, atribui a autoria desses livros a Salomão, inclusive dizendo que Salomão era um grande rei de negociações internacionais, então ele tinha acesso a muita cultura, a muita informação, e essa é a justificativa. Mas enfim, né, a maioria dos estudiosos atribui a autoria de Eclesiastes e Cantares a Salomão. Muito bem. Tem gente também que fala que Salomão escreveu Cântico dos Cânticos na sua juventude, escreveu Provérbios na sua maturidade e Eclesiastes já na sua velhice. Era como assim, Salomão escreveu esses livros, eles trazem até sensações diferentes ou abordagens diferentes. É como se quando Salomão era jovem, ele escreveu Cântico dos Cânticos, esse livro romântico, cheio de expectativa, de amor. Quando ele já atingiu ali uma fase adulta, mais maduro, ele escreveu o livro de Provérbios, com todos aqueles conselhos, aquele entendimento que traz o livro de Provérbios. E quando ele já estava velho, ele já escreveu Eclesiastes, falando assim, quer saber, não vale a pena viver, não vale a pena fazer nada. Então, são abordagens distintas, mas são livros cheios de sabedoria, são livros cheios de entendimentos importantes para a nossa vida. Então, vamos continuar com o livro de Eclesiastes, que apesar de que, lendo assim a primeira vez, sem a gente pensar, refletir, pode até parecer meio triste assim. Se você já teve a oportunidade de ler o livro de Eclesiastes, comenta aqui embaixo se você achou meio triste em algum momento ou você entendeu o que ele quis dizer. Porque em vários momentos no livro de Eclesiastes ele aborda questões sobre o valor da vida, sobre as coisas que a gente faz, sobre como a vida é passageira. Inclusive aqui, ó, para essa sessão, eu trouxe aqui, ó, duas Bíblias, gente. Por quê? Porque é muito interessante quando a gente vai ler as Escrituras, e não sei se você já teve essa curiosidade ou essa prática, de entender o seguinte: os livros do Antigo Testamento, os manuscritos da Bíblia do Antigo Testamento, foram escritos em hebraico, então é uma língua antiga. Tempo depois, esses manuscritos foram traduzidos para o latim e depois eles foram traduzidos para os vários idiomas. No português, a Bíblia foi traduzida para o português, só que foram aparecendo várias versões da Bíblia trazendo traduções, talvez querendo dizer alguma coisa, ou já voltadas para uma interpretação. O grande problema é que às vezes essas versões, ou que trazem essas palavras, interpretações do texto original, não trazem exatamente o que o texto está querendo dizer. Então, por isso você vai ver várias vezes, às vezes um pastor não gosta de determinada tradução, usa só aquela outra, outro traz uns textos numa, uns textos noutras, por causa dos escritos originais. Eu tenho aqui porque eu gosto, na verdade, faz anos que eu tenho essas Bíblias mais antigas. Eu tenho uma Bíblia que tem algumas palavras-chave, ela traz aqui os versículos e atrás, no final dela, ela tem um dicionário do hebraico então e do Novo Testamento do grego. Então, algumas palavras destacadas a gente consegue ir ali no dicionário e consegue ver o que ela quer dizer. E por que eu trouxe essas duas aqui para essa sessão? Porque no livro de Eclesiastes, um texto muito conhecido ou versículos muito conhecidos é quando o autor fala assim, a vida é tudo vaidade. Você já ouviu isso? Eu já vi em algum lugar. Perdão. Perdão. Ele fala, a vida é vaidade, fazer isso é pura vaidade. Ele repete isso durante o texto.
Mas quando eu leio a tradução NVI, que é essa outra que eu tenho, ela não traz essa palavra, ela traz, isso é absurdo, isso não tem sentido. Ela traz outras traduções para essa palavra. E mesmo assim, se a gente procura essa palavra que ele usa tanto no livro de Eclesiastes, a palavra no hebraico é a palavra evel. E essa palavra, a raiz dela, o sentido dela, é como se fosse um sopro, ou não só um sopro, um vapor, uma fumaça que logo desaparece. É como se fosse o entendimento, a raiz dessa palavra, é como a gente tá num dia muito frio. Não sei se você já passou, aqui às vezes dá uns dias frios assim, mas às vezes dá um dia muito frio, e daí você vai falar, ou você sopra assim, e sai uma fumacinha, sabe, do frio com o calor que tá dentro do teu corpo, e ela faz aquele vapor, só que aquele vapor é momentâneo e desaparece. Esse é o sentido da palavra que ele tá usando em Eclesiastes. Então ele usa muito esse sentido de que a vida, ela é passageira, não tanto o sentido de a vida é vaidade ou ganância. Não, ele tá usando mais um sentido de que a vida é um vapor que logo passa. Então a gente não tem controle sobre ela, a gente não tem controle sobre o que acontece e quando a gente vê, ela simplesmente já passou. É muito interessante esse sentido que ele traz. E um versículo que ficou muito famoso, que é muito conhecido, eu vou pegar aqui minha Bíblia antiga aqui que ela vai trazer essa tradução. Em Eclesiastes, já estava anotando aqui algumas coisas de Cantares para compartilhar com vocês, mas em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Na tradução, essa aqui, deixa eu ver qual que é essa tradução. Essa aqui é Almeida Revista e Corrigida, essa tradução. Ele fala assim: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que não há nada novo embaixo do sol. E nesse capítulo 1 também, versículo 2, ele fala: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Então ele começa a explicar sobre isso, sobre a vida como um ciclo, que ela começa, ela tem fases, aquelas fases passam, a vida passa e a gente não tem controle, ela é muito transitória. E ele começa a falar sobre o valor da vida e refletir, sim, o que vale a pena ou qual é o valor de fazer tudo que eu faço? Na verdade, qual é o valor de eu ficar correndo atrás das coisas, de eu fazer isso, de eu servir aquilo, de tudo isso? Que valor isso tem? Se eu não tenho nenhum controle ou se a vida passa. Só que não entendo de forma deprê, talvez essa é a palavra, mas como uma reflexão ou como uma meditação a respeito do valor que a vida tem. A vida passa e a gente precisa entender como viver da melhor forma possível essa vida. Outro texto que é bem conhecido, agora eu vou voltar para a NVI aqui, e um texto que é muito conhecido em Eclesiastes, que vale a pena a nossa atenção e a nossa leitura também. Claro, você vai ler tudo, né? Mas que vale a pena essa pausa para meditação, é o capítulo 3, que ele fala que existe tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aí ele começa a falar, existe tempo de nascer, existe tempo de morrer, existe tempo para plantar, para colher, existe tempo de rir, de chorar, de dançar, de se alegrar, de espalhar pedra, de juntar pedra. Existe tempo para todas as coisas debaixo da terra. E esse capítulo, ele traz uma introdução, e aí ele continua falando assim, o que ganha o trabalhador com todo o esforço? Deus impõe o fardo e tal. E ele volta a falar sobre essa transitoriedade, a vida como transitória, como passageira, que passa muito rápido. Mas o que vale a pena a gente meditar a respeito disso? Sobre o próprio tempo da vida. Às vezes a gente fica tão ansioso ou agoniado com algumas situações da nossa vida, mas a Bíblia mesmo nos fala que a nossa vida ela vai tendo fases e a vida é formada de fases, de estações. Então, às vezes eu passo por alguma luta, mas ela vai passar. E eu vou sair diferente dela, eu vou sair mais forte, eu vou sair fortalecida em nome de Jesus, né? No Espírito, eu vou ser provada e aprovada. Existem dias que são dias fantásticos. Infelizmente, esses dias começam com o nascer do sol, são incríveis
e ao pôr do sol eles terminam. Então, existem dias e dias, fases e fases, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Existe tempo na nossa vida que é de dedicação, é de esforço, é de plantio. Então, não que eu vou agora comprar uma terra e plantar sementinhas, pode até ser, mas principalmente o entendimento de que existem fases na minha vida que eu preciso plantar, eu preciso semear no reino, eu preciso me dedicar. O pastor Silvio sempre ensina, se eu quero ter ali na frente alguma coisa diferente na minha vida profissional, na minha vida ministerial, em qualquer coisa, área da minha vida, eu preciso fazer alguma coisa diferente agora. Eu preciso plantar alguma coisa para poder colher. Sem plantar, não existe colheita. Então, às vezes na minha vida é uma fase de semeadura. Eu preciso plantar, eu preciso me dedicar, me esforçar, porque ali na frente vai chegar o tempo de colher e eu vou colher daquilo que eu plantei. Vai ter fase da minha vida que é tempo de prantear, de eu verificar, mudar fase e me reorganizar. Vai ter tempo que é só festa e alegria, que vai. Então, Eclesiastes e o autor Eclesiastes traz muito esse entendimento das fases da vida, da mudança, das estações da vida. E ele faz muita reflexão e eu tiro disso, assim, por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Eu tô trabalhando da forma certa? Tem que ser para a glória de Deus, tem que ter um objetivo ou propósito, ou a minha vida simplesmente está passando. Porque se a minha vida simplesmente está passando sem eu viver ela da forma que Deus me instrui a viver, eu vou ver como essa vida vai passar rápido e vai ser muito pouco aproveitada. Então, essa reflexão, essa meditação, esse entendimento vale muito a pena no livro de Eclesiastes. Aí depois ele continua falando sobre isso, e um outro capítulo que eu quero destacar é o capítulo 5. O capítulo 5 é um capítulo que dá várias instruções a respeito da nossa vida financeira, ou o sentido das riquezas. E é fantástico o que ele ensina. Versículo 10 do capítulo 5 fala: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os rendimentos. Isso também não faz sentido. Deixa eu até ver aqui na minha outra versão. Minha outra versão, olha, como eu falei daquela palavra, tá aqui ó, com as duas biblinhas. Como eu falei da versão da palavra vaidade, ó, na Almeida, capítulo 5, versículo 10. O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Isso também é vaidade. Ou ele usa, isso também é evel, que é aquela palavra, isso também é um vapor. Então você vai viver e aquilo ali vai acabar, não tem sentido. Então esse é o sentido, né, que ele traz aqui. Depois ele vai continuar falando que não faz sentido a pessoa viver simplesmente para acumular riquezas na terra. Não vale a pena. E ele fala em outros textos assim: eu vivi do melhor, eu comprei propriedades, eu trabalhei, eu vivi do bom e do melhor. E vi que isso também é transitório, que isso também é passageiro. Não vale a pena a gente viver para acumular riqueza, viver para ir atrás de coisas materiais. E ele termina o capítulo 5 com um versículo que eu acho fantástico, 2 versículos que eu acho fantásticos. Capítulo 5, versículo 19, eu vou ler do 18 aqui para a nossa sessão. Capítulo 5, versículo 18. Assim, descobri que, para o homem, o melhor e o que mais vale a pena é comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus lhe dá, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Ou nessa outra versão aqui fala, e isso é dom de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando na brevidade da sua vida, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Então, basicamente, o que ele está falando aqui, não vale a pena passar minha vida inteira correndo atrás de coisas fúteis, coisas passageiras, coisas materiais, riquezas que eu vou acumular só aqui, mas não vão valer de nada.
Mas também não está falando para eu viver na miséria pedindo comida na rua. Ele está falando quando Deus dá a alguém a capacidade de produzir a sua riqueza ou de trabalhar e ter bons resultados, quando Deus dá a capacidade de alguém viver bem, mas essa pessoa consegue desfrutar disso com sabedoria, colocando o seu amor na coisa certa, não vivendo por causa das riquezas, mas vivendo em Jesus Cristo, vivendo em Deus, não em prol dessas coisas que ficam aqui. Essa pessoa não vai viver preocupada ou pensando que a minha vida vai acabar ou pensando que passaram os anos e eu não aproveitei, porque essa pessoa vai estar ocupada demais sendo feliz. Isso para mim é fantástico. A pessoa que tem capacidade de produzir riquezas, de ser bem-sucedida, mas também Deus dá a essa pessoa a capacidade de desfrutar disso, de ser feliz com o seu trabalho, de ser feliz com a sua família, de enxergar a riqueza em coisas que não são somente materiais. Essa pessoa tem um dom de Deus, o dom de ser feliz em todas as coisas. E ela não está preocupada, ela está sendo feliz. Então esse texto é fantástico, esse entendimento desse livro. Depois no capítulo 7 ele vai também falar sobre a sabedoria como algo muito precioso e volta a falar também sobre a vida que é passageira. Muito bom! Aqui um resumo sobre o livro de Eclesiastes. Então leia o livro com essa atenção, leia meditando, leia orando, falando com Deus, pedindo ao Espírito Santo que te mostre aí mais a respeito de como você tem vivido a sua vida e como essa leitura pode te abençoar, você entender algumas coisas de Deus para você. E passamos para Cântico dos Cânticos, um livro romântico, um livro muito usado por casais. Queria colocar aqui agora uma música de romance, mas vão querer cobrar direitos autorais de nós, então não vou colocar. Então eu vou colocar corações aqui na tela. Vamos ler Cântico dos Cânticos essa semana. Esse livro, também com autoria atribuída a Salomão, é um livro bastante interessante. Uma curiosidade sobre o livro de Cântico dos Cânticos é que quando ele foi escrito, nos tempos que ele foi escrito, existiam também outros livros com poemas de amor muito similares. Então, o interessante foi que o escritor Salomão, que é atribuído a Salomão, o escritor de Cântico dos Cânticos utilizou um formato de escrita comum na época, porque foram encontrados outros manuscritos da mesma época com poesias de amor, com figuras muito similares, usando essas ilustrações de amor, que os apaixonados se referiam um ao outro como irmão e irmã, ou algumas partes que ele retrata partes do corpo como especiarias, frutas ou elementos. Então, todas essas figuras usadas na época em outras poesias era como se fosse um formato literário que existia na época. E o escritor de Cântico dos Cânticos utilizou esse formato de linguagem para escrever Cântico dos Cânticos, mas representando nessa poesia de amor o relacionamento entre o amado e a amada, que a gente entende como Deus e o seu povo, ou Cristo e a sua igreja. Então eu acho muito interessante isso, porque ele usou uma linguagem, um formato literário que já era presente naquela época para representar ou para escrever sobre algo real, algo celestial, porque eu ia falar algo bíblico, mas naquela época não existia Bíblia, né? Bíblia é para nós, mas algo que representava realmente o relacionamento de Deus. E claro, né, esse é um livro muito usado para falar de coisas de casais, coisas aí, bom, você vai ler, eu não vou falar dessas coisas aqui no vídeo. Mas eu destaquei aqui alguns versículos interessantes para você meditar a respeito desse relacionamento entre Deus e o seu povo. O primeiro texto que eu marquei aqui, se você conhece uma música muito conhecida de um ministério muito abençoado chamado Levi Music,
Tem uma música que se chama A Bandeira Sobre Mim. Você conhece? Se você conhece, deixa um comentário, fala, já ouvi a música do Levi, gosto muito dessa música, escreve aí o que você acha da música. Mas essa música que fala sobre a bandeira sobre mim, lembra o seu amor é a bandeira sobre mim? E todos saberão que eu sou amado dele. Essa música foi inspirada no livro de Cântico dos Cânticos. No capítulo 2, versículo 4, diz assim: a amada falando, ele me levou ao salão de banquetes, e o seu estandarte sobre mim é o amor. A palavra estandarte é a bandeira, aquela bandeira que tem assim, né, aquele negocinho, a bandeira pendurada. Então, ele fala, a bandeira que foi levantada sobre mim é o amor. Então, essa música, ela fala sobre Deus que não me divide, que é bondoso e que ele levantou uma bandeira sobre mim para anunciar que ele me ama. E todos ali naquele salão, naquela sala de banquetes, todos saberão que eu sou amada pelo meu amado. Linda essa música, vá ouvir se você não ouviu, ou quem sabe agora terminando esse estudo, coloque esse louvor aí para ouvir na sua casa, enquanto você faz a sua janta, enquanto você descansa, e coloque esse louvor para ouvir. Muito bem. Ainda no capítulo 2, tem outro versículo, ali a partir do versículo 10, que fala: o meu amado falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno já passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, aparecem as flores na terra e chegou o tempo de cantar. Eu trouxe esse versículo também porque ele mostra a chegada do noivo e quando ele chega, ele fala: minha amada, pode vir comigo agora, porque o inverno já passou e vai começar uma nova fase na sua vida. Venha comigo, porque eu vou te levar a viver maravilhas. Assim, interpretação livre, tá, galera? Que eu entendendo esse texto. Quando o amado chega e a amada pode saber que o sol raiou, a primavera chegou, dando a entender assim, a minha vida mudou para melhor agora que ele chegou na minha vida. E aí também um versículo muito conhecido, ainda no capítulo 2, versículo 16, o meu amado é meu e eu sou dele. Também retratando esse relacionamento entre a amada e o amado. Eu sou dele, ele é meu. Esse é o nosso relacionamento agora. Vamos lá, vamos ver o que eu destaquei mais aqui. Estão entendendo, gente? Vai deixando seu like aí, seu comentário, vai ser muito legal. Muito bem, vou um pouco para frente aí, você vai ler tudo isso, você pode meditar muito sobre esses textos, mas medite pensando nisso, sobre o seu relacionamento, sobre o amor de Deus por você, sobre o seu amor por Ele. Então, medite sobre esses textos. E eu marquei aqui também o capítulo 5, a partir do versículo 10, para falar sobre essas figuras que eram usadas nesse formato de literatura de poemas nessa época. Quando eles usavam elementos, frutas ou especiarias para retratar partes do corpo. Então, olha que interessante, aqui a gente consegue ver capítulo 5, a partir do versículo 10. O meu amado tem pele bronzeada e se destaca entre 10.000, ok? Sua cabeça é como o ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Os seus olhos são como pombas, junto aos regatos de água lavados em leite, incrustados com joias. Olha só! Suas faces são como um jardim de especiarias que exalam perfume. Seus lábios são como lírios que destilam mirra. Seus braços são cilindros de ouro com berilos nele engastado. Seu tronco é como marfim polido adornado de safiras. Suas pernas são como colunas de mármore firmadas em base de ouro puro. Sua aparência é como o Líbano, ele é elegante como cedros. Sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável. Esse é meu amado, esse é meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Aqui nesse último versículo 16, algumas traduções falam, esse é meu amado e é o meu amigo. Também tem algumas traduções que trazem essa versão. Então, olha só, como eles retratavam e faziam as poemas
é cheio de significado, né? Eu acho muito bonito, muito interessante como ela retrata aqui, ela vai detalhando e falando sobre o amado e ele sobre ela. É realmente um livro que fala sobre esse relacionamento entre o amado e a amada. E vou um pouco mais pra frente também, você vai ler, você vai meditar, você vai contar aqui pra gente depois o que você achou. Mas, indo lá pro final já do livro, também destaquei outro versículo, no capítulo 8, versículo 7, que fala: Nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo na correnteza, retratando a força desse amor. Então, são livros muito interessantes e cheios de conhecimento e sabedoria. Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São livros que retratam, apesar de não falarem especificamente de Deus, eles retratam a respeito de coisas espirituais. Um falando sobre o sentido ou a forma como a gente deve pensar e viver a vida que Deus nos presenteou, e outro falando a respeito do relacionamento, um amor verdadeiro, um amor dedicado que Deus tem por nós e o nosso amor por Deus. Esse é o relacionamento que nós temos. Então, leia esses livros, comente, medite sobre, ore a respeito. Eu sei que você vai ser muito abençoado com essa leitura, tá bom? Um grande abraço para vocês. Nos vemos aí nas próximas leituras bíblicas.